Você é a nossa visão. Continuaremos sempre assim, até um dia nos ver do céu. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos uma convidada especial que faz a diferença na vida de milhares de pessoas em situações de vulnerabilidade. Vamos conhecer de perto o trabalho da Patrulha Solidária, um projeto da Polícia Militar da Bahia, que vai além da segurança pública, promovendo acolhimento, assistência social e transformação na vida de tantas famílias. Para essa conversa inspiradora, eu estou recebendo aqui a Capitã Alice, comandante da Patrulha Solidária aqui em Vitória da Conquista. Ela nos contará como a Polícia Militar tem atuado no cuidado com idosos, quilombolas, moradores de rua, mães e bebês, além de projetos de profissionalização para o público, para mulheres e o público LGBT. Lembrando que estamos ao vivo aqui na Melodia FM 87.9, também pelo Instagram, na nossa página, Joelísio, @Joeliz_Fraga. Viu? Então fique com a gente, participe, envie perguntas e venha conhecer esse trabalho que une segurança e solidariedade. Capitã Alice, minha querida, minha amiga, seja muito bem-vinda. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Joelísio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo nessa tarde. Quero agradecer, viu, por esse convite muito especial. Então, em nome da Polícia Militar, do Coronel Paulo Guimarães, nosso comandante, agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco sobre as ações humanitárias desenvolvidas pela Patrulha Solidária aqui em Vitória da Conquista e também na região sudoeste. Tá, eu fico muito feliz, viu? Você tem toda a minha admiração, todo o meu carinho. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Quem é a Capitã Alice? Então, eu sou conquistense. Algumas pessoas perguntam muito, né, sobre isso, se eu sou daqui de Conquista ou não. Mas eu nasci aqui. Meu pai era militar também. Meu pai faleceu em 2003. E aí eu resolvi, então, ingressar na PM um pouco por conta, né, de já ver o meu pai na instituição, então já era algo leve para mim. E depois, em 2000, eu resolvi realmente ingressar na instituição, fiz o concurso, fui para Salvador, fiz o curso e retornei aqui para Vitória da Conquista. Então, eu sou daqui de Vitória da Conquista, como diz o povo, né? Tomei da água do Poço Escuro, falo moço, falo conquista. Conquista, né? Homem voador. Isso, exatamente. Muito bem. Como é que foi sua trajetória dentro da Polícia Militar até chegar à coordenação da Patrulha Solidária, capitão? Quando eu ingressei em 2020, eu fiz o curso em Salvador, em Camaçari. E depois, quando eu retornei aqui para a Conquista, eu fui trabalhar como coordenadora do 190. Então, é um lugar que a gente tem muita experiência, assim, né? Apesar de não estar na área, mas você começa a conhecer o mundo exatamente como surge a violência, como também todos os dias aparecia algum autor do crime, então sempre estava mudando. Um dia, não vou citar nomes, mas sim, assim, um dia era X, outro dia era Y, um mês era fulano, então a gente percebia um pouco que aquele trabalho nosso, a gente estava realmente trabalhando para coibir a violência aqui na cidade, mas não tinha um resultado duradouro. Né? Então, essa foi uma ideia que eu sempre carregava comigo. E eu sou formada também em geografia. A geografia te dá essa visão de mundo, né? De território. Então, eu comecei a imaginar se não poderia existir alguma forma de dentro da PM a gente conseguir
criar essa cultura de paz na cidade. Mas como que a gente, então, faria isso dentro da Polícia Militar? Então, eu fiz o curso do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que ele é aplicado diretamente para os alunos nas escolas. E, a partir desse curso, isso solidificou muito mais. Porque aí você vê crianças e adolescentes que não é suficiente você falar com eles para dizer não às drogas, você ensinar estratégias para que eles fiquem longe do aliciamento às drogas. Tinha criança que ia para a escola sem uma sandália, sem material escolar. Então, você via que eles precisavam de uma rede muito maior, uma rede de apoio maior. Sim. Então, quando aconteceu a pandemia, no início da pandemia, aí tivemos, então, a ideia de se criar uma estrutura na Polícia Militar que pudesse acolher crianças, adolescentes e o público em vulnerabilidade social. Então, o que te motivou a criação desse projeto e como é que ele se estruturou ao longo do tempo? No início da pandemia, nós percebemos que havia a necessidade realmente dessa estrutura, que se uniu àquela ideia anterior que eu tinha, sim, de que a gente precisava de algo maior para criar, para construir essa cultura de paz. Então, no primeiro momento, criou uma estrutura para ajudar a comunidade durante a pandemia. Por exemplo, com entrega de cestas básicas, acolhendo pessoas em situação de rua. E assim fizemos. Quando passou a pandemia, a gente percebeu que o trabalho era um trabalho que estava tendo muito êxito de proximidade com a nossa comunidade. E assim, não apenas a comunidade vulnerável, mas a comunidade também, que tinha condição de ajudar, mas não sabia como fazer. Então, eles viram na Polícia Militar essa referência, né, de que essas doações poderiam realmente chegar, sim, naquele público. A credibilidade. A credibilidade, a confiança que a Polícia Militar tem aqui, né, aqui em Vitória da Conquista e na nossa, sim, Bahia. E no Brasil também. Polícia Militar da Bahia, 200 anos agora, né, então é uma referência muito grande. E foi assim que aconteceu. Então, a partir daí, fizemos diversas parcerias e estamos aqui hoje com uma entrega de mais de 400 toneladas de alimentos, mais de 6 mil famílias já foram contempladas diretamente, indiretamente, a gente não tem nem como, né, contabilizar, mas é isso, a patrulha realmente tem sido um êxito aqui na região sudoeste e tem sido referência para a Bahia inteira. Ele é um projeto piloto, né? Você que criou esse projeto aqui. Eu costumo dizer que nós criamos, sim, né? Que, na verdade, foi uma ideia sua. Né? Assim, nós criamos porque uniu uma ideia de o apoio do outro. Então, assim, a Polícia Militar, na verdade, até hoje a patrulha, ela se move por conta das parcerias e por conta também do apoio da instituição, da Polícia Militar. Entendi. Então, por isso que a gente fala assim, que é uma iniciativa da Polícia Militar aqui. Porque para quem é de Conquista, você tem eu sempre falo que a patrulha e a Casa do Amor de Carminha, sim, são 2 patrimônios de Conquista. Ah, que bom. Não é? Claro, ninguém fecha as portas para vocês, né? Você sabe que o trabalho de vocês é direcionado realmente para aquela família que precisa, para aquela criança que precisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio para a nossa comunidade. Qual foi a reação inicial da comunidade e dos policiais quando a patrulha foi implementada? Em algumas localidades, a gente percebia que as pessoas tinham certo medo da polícia, né? Então, assim, teve bairros que a viatura passava e aí, de repente, eu olhava, tinha uma pessoa na porta, olhando assim, né? Pela porta e com receio, com medo. E aí, pouco a pouco, a gente foi se aproximando, foi falando qual era o objetivo da patrulha. E teve um momento que, como hoje, por exemplo, que aí o carro da patrulha passa e já é festa, todo, né? mundo já vem, todo mundo quer conversar. Mesmo que a gente não tenha, né, naquele momento ali, tá passando para fazer um cadastro, alguma coisa, mas as pessoas querem parar, querem conversar com a gente. É um momento muito bom. E a gente percebe que realmente a patrulha, ela veio, assim, eu acho que Vitória da Conquista, Deus falou assim, Vitória da Conquista, eu vou lhe dar um presente e vai ser a Patrulha Solidária, porque realmente a gente percebe, né, as pessoas costumam dizer que as crianças, elas são verdadeiras, e eu acredito que elas são. Então, a gente percebe isso nas crianças.
sabe? A gente recebe, assim, vídeos de crianças se declarando para a patrulha, que querem ser policiais, quando crescer quer ser policiais. E elas falam com muito amor e afetividade bom, né? da Polícia Militar. E isso é muito bom, porque, assim, muitas crianças, elas tinham aversão à PM, porque alguns que tentavam aliciá-las, colocavam elas contra a Polícia Militar. Sim. E hoje não. Hoje, quando... São defensoras. São defensoras. É uma ideia que ninguém tem como colocar na cabeça delas, porque elas passam pela experiência de serem acolhidas pela Patrulha Solidária. Então, quando não é na sala de aula com o PROERD, é em casa, num momento difícil, recebendo uma roupa, um calçado, recebendo uma cesta básica. Então, tudo isso tem contribuído, né? Você acabou fazendo um trabalho, além de social, socializar também a polícia junto com a comunidade, né? Levar aquela que a polícia não é aquele que eles criam. Só, exatamente. Né? Que é trocar tiro, aquela coisa, nada disso, né? Né? E alguns colegas até falam isso, né? A gente vê alguns depoimentos de policiais que eles disseram que existe um antes e um depois da Patrulha Solidária. Imagino. Então, eles chegam nos bairros e aí as crianças automaticamente já vêm querer um abraço, já vêm conversar. Por quê? Porque na cabecinha deles polícia, é patrulha. É solidário. Alguns colegas ainda falam assim para mim, capitã, eu já parei de dizer que eu não sou a capitã Alice. Eu disse, não precisa você. Ela, não estou dizendo mais, porque vem todo mundo me abraçando e falando, parabéns. Poxa, que legal. E eu digo, mas é a instituição, né? É institucional. Então, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Quais as mudanças mais significativas a senhora já percebeu na vida dessas pessoas atendidas? São tantas histórias. História não deve faltar aí, né? São muitas histórias de pessoas que passaram por aqui, sabe? E que levam a marca da Patrulha Solidária. A gente tem pessoas em situação de rua que resolveram voltar para a casa delas depois de algumas ações da patrulha, depois de um jantar, depois de uma ceia, que relembraram que como era bom estar junto à família e decidiram, então, voltar para casa. A gente tem história de famílias que estavam morando aqui em barracos, à margem da BR. E aí, de repente, também a patrulha estava passando e eles se depararam com a patrulha. A patrulha não foi nem acionada para ajudá-los, né? A gente estava passando por um poço de combustível e esse rapaz estava lá. E ele estava com uma garrafinha de água e me pediu para comprar alguma coisa. Eu comecei a conversar, perguntei onde ele morava e ele apontou para a margem da BR e me mostrou uma barraquinha de lona. E aí a gente realmente conseguiu ajudar aquela família. Ela retornou para a casa dela. Tinha criança de 3 anos, outra de criança de 5 anos. E a criança, quando via a patrulha, disse que o pai falou que não pode ver uma viatura que começa a falar patrulha solidária. São muitas famílias, sabe, Gelísio, que às vezes nem eu consigo acreditar. Que realmente a gente foi capaz de fazer isso, né? Que a instituição foi capaz de mudar, transformar a vida de tantas famílias, de tantas crianças. A gente recebe depoimentos de adolescentes que falam, eu só estou aqui, nesse mundo, porque eu encontrei a patrulha, senão eu não estaria mais. Que maravilha. Quando você escolheu ser policial, você imaginava que ia chegar a isso? Jamais. A vida é uma caixinha de surpresa. A vida né? é uma caixa de surpresa, jamais. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus colocou realmente uma preciosidade nas minhas mãos. Eu acho que nós somos a resposta dos nossos questionamentos. Então, quando eu era muito pequena, eu tinha um senso de justiça enorme. Então, se eu chegava em algum lugar, eu iria observar. Eu observava crianças com sapatinho, sabe? Que elas eram diferentes das outras, porque não tinha a mesma condição da outra. Eu era uma dessas crianças também. Então, a gente vai crescendo e às vezes você questiona o mundo e esquece que você pode ser a resposta também para esse mundo. E hoje, eu acredito que a minha vida na instituição se tornou uma resposta para milhares de Alices, de Marias, de tantas crianças. Que benção. Porque a gente tem ideia, que você policial nunca imagina de fazer um trabalho que você faz, né? Isso aqui acaba sendo até inspiração para muitos, né? Para muitos que querem ser policiais, mas não quer ser aquela polícia,
né? De operação. Apesar de que, assim, né? De que a nossa atividade fim, ela é, essa, né? ela é preventiva, Sim, né? sim. E diante do contexto que a gente vive, né? Com um alto índice de violência, então a polícia, ela tende a ser uma polícia mais ostensiva, aquela polícia que tem que ir para o combate realmente. Entendi. Mas uma coisa não anula a outra. Você pode ser um policial operacional e pode ser um policial solidário. As duas coisas podem realmente, né? Caminhar juntas. Existe algum dado sobre quantas famílias já foram beneficiadas desde o início do seu projeto? Olha, mais de 6 mil famílias, diretamente, mais de 6 mil. Mas não tem, como eu te digo, não tem como contabilizar diretamente, porque nós tivemos, naquela época das chuvas aqui em Conquista, que foi algo muito emergencial, foi urgente demais. Então, fizemos muitas arrecadações e enviamos para muitas cidades. E como era algo muito urgente, então, nós meio que terceirizamos essas entregas. Então, normalmente, essas entregas, então, eles que fizeram toda a parte de cadastro. Então, as mais de 6 mil famílias foram famílias que foram contempladas pela patrulha aqui em Vitória da Conquista, e parte dessas famílias ainda continuam sendo atendidas. Então, a gente, por exemplo, acompanhou a família, aquela família melhorou a condição, tem até algumas que já falam, né, pra gente, melhorei, agora eu não vou precisar mais. Então, a gente vai e passa para uma outra família. E é incrível isso, porque até a gente esquece que a gente ajudou aquela família. Ontem teve uma moça que ela me encontrou na rua e ela falou assim: a senhora pode não nem se lembrar de mim, mas eu fui atendida pela Patrulha Solidária no momento mais difícil da minha vida. E eu fiquei olhando para ela, eu disse: sério? Ela falou: sério. Aí falou qual era o endereço, qual o local. Hoje ela já está trabalhando e tudo. Então, assim, são milhares de famílias, né? Sim, que a patrulha não tem nem ideia, né? Não tem nem ideia. Que bom isso, né? Nossa, é impressionante o trabalho, porque você absorve tudo isso aí, né? Isso. Você absorve isso, né? E você sente a presença, amor. Uhum. Né? A medida tem que ser, né? O amor. Se não for pelo amor, a gente realmente não consegue, não teria forças para fazer. Você falou da Casa do Amor, e uma vez eu estive lá, né? E Carminha começou a me mostrar tudo. E eu disse: minha filha, você... Aquela é uma santa. Ela esteve aqui comigo, nossa, aquela... Eu disse: Carminha, eu não teria estrutura para isso, Carminha. Porque cada um numa área, né? E essa é uma área, a área de saúde é uma área que me deixa muito fragilizada, assim, por conta... familiares, né? Você comparou com a história do seu pai. Isso, né? Então, assim, eu não conseguiria, mas aí Deus levanta, né? Cada um no lugar, cada um no seu quadrado, para fazer a diferença. Pois é, eu mesmo eu não tinha noção do que eu poderia fazer o trabalho que eu estou fazendo, né? E Deus falou assim: você vai ter a doença, você vai ter o câncer, mas eu vou te dar tudo de bom, todo o tratamento. Mas em contrapartida, você vai cuidar de quem realmente precisa. Hoje nós acompanhamos quase 600 pacientes, né? São muita gente, e a gente está muito preocupado, Alice, que a gente está sentindo o número do câncer aumentando. Está aumentando, né? E com isso vem toda uma problemática. É verdade. Vem toda uma problemática, vem problema social, psicológico, porque quando você recebe um diagnóstico do câncer, a primeira coisa que a gente inicia a tratar é a cabeça dele. Sim. Que é aceitar a doença, né? E quando você tem um problema que vê que câncer ainda tem uma cultura que é fim, né? Sim. Então, ainda tem isso, e a gente tenta desmistificar isso aí, né? Para facilitar. Não é um diagnóstico, né? Assim, não é uma sentença. Não é uma sentença. Não é uma sentença. Então, como ele fala, você está no seu, Carminha no seu, isso. E assim vai, e a gente tenta ao mínimo, quer dizer, fazer aquele esforço para amenizar um pouco o sofrimento, porque não está fácil. A gente se depara, essa semana eu me deparei com uma moça que ela teve um diagnóstico, e na verdade foi uma amiga dela que me pediu, né, essa ajuda. E aí a gente foi separar algumas coisas que ela estava precisando, e aí eu disse: não, eu vou levar bem arrumadinho, bem organizado. E aí coloquei também lá uma lembrancinha para ela, que não tinha nada a ver com as coisas que ela estava precisando, mas eu coloquei a mais.
E aí, quando eu entreguei para ela, para a amiga dela, eu falei assim, ó, isso aqui diga para ela. Que ela vai ter uma naninha do bem, Sim. que é de um projeto, inclusive, muito interessante. Se você puder, pode chamar as meninas aqui, que é maravilhoso. Naninha do amor. Naninhas do bem. Naninhas do bem. Que elas fazem tipo uma almofadinha, só que é uma naninha, né? Sim. E aí elas distribuem para pacientes em hospitais, em vários lugares. E eu fui levar a naninha do bem, e aí eu mandei. E aí quando eu entreguei para ela, eu falei assim, ó, para a moça, eu falei assim, ó, diga a ela que a gente está mandando, todo dia quando ela for dormir, ela coloca a cabeça nessa naninha do bem, porque a cura vem para ela, vai vir para ela. E aí a menina que começou a chorar, eu disse, oh meu Deus. Eu falei, ó, diga que a gente está desejando a cura para a vida dela. Então, assim, é muito mais, né? Sim. Eu sempre digo, quando você vai for doar alguma coisa, você não é só isso. Não é entregar por entregar. É o abraço, é a palavra que você diz, é o seu olhar. Tem gente que fala, algumas pessoas de situação de rua, eles falam muito que às vezes as pessoas entregam como se eles fossem um nada, assim. Sim, né? joga. E eles sempre falam pra gente que existe uma diferença muito grande quando a pessoa vem, olha no olho, pergunta como é seu nome. Toca nele, né? Toca. Toca nele. Né? É o grande diferencial. E você vê que quando você doa, você faz muito mais bem, faz melhor a você do que ele que está recebendo, né? Você sente isso? Sinto. A gente é que sai transformado de uma situação. Nossa, sai leve, Sabe, né? que às vezes eu tenho alguns impactos na vida? Né? Eu tenho alguns impactos, assim, a depender do lugar. Quando eu chego, por exemplo, um barraco que eu chego. Aí eu tô vendo ali várias crianças, aí uma casa de lona, né? E aí quando eu saio dali, que eu entro na minha casa, eu sinto um impacto. E eu demoro um pouco até aquilo. Falo, meu Deus do céu. A gente tá todo mundo, né, estamos no mesmo ambiente, mas às vezes você não tem noção do que o outro passa. Inclusive, um dia desses até um radialista ele falou comigo que tem pessoas em Vitória da Conquista que acha que aqui não tem pessoas em vulnerabilidade ou em extrema vulnerabilidade. Eu disse... Não conhece, né? Eu falei, precisa conhecer a cidade, porque eu já levei pessoas para essas ações e elas realmente me disseram, eu nunca imaginei que Vitória da Conquista tinha essa realidade no nosso entorno. E a realidade é muito cruel. Mães choram aqui, pais choram, porque muitas vezes não tem nada para dar para aqueles filhos. E às vezes as pessoas falam, é porque não quer trabalhar, porque não, são pessoas da reciclagem, pessoas que andam o dia inteiro nessa cidade, né, para no final do mês ganhar pouco e que não é suficiente para o alimento, para a alimentação. Ô, capitão, pessoas desse tipo, assim, que vulneráveis, e quando eles recebem um diagnóstico de um mieloma, nossa, que acabou. E aí a gente tem que fazer esse trabalho, por exemplo, que a doença limita o paciente. Uhum. Aqueles pacientes que produz hoje, come hoje. Sim. Então eles não podem trabalhar por conta da doença. A doença ele causa hipercalcifica os ossos. Nossa. Então qualquer movimento que você venha a fazer, você tem fraturas espontâneas. Meu Deus. Muitas dores e fraturas espontâneas. Então você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Uhum. Quantas vezes a gente manda dinheiro para comprar medicamento? Sim. E eles não compram medicamento, compram comida, porque eles falam assim, eu prefiro sentir a falta do medicamento, sentir as dores, do que ver meus filhos passando fome. Isso não é a realidade. Não é fácil, Não é fácil, isso é geral, né? Né? E a gente fica assim, querendo ajudar muito todos e a gente acaba ficando limitado. Por isso verdade. que a gente precisa da ajuda, né? E por isso que eu digo assim, que é a vizinhança solidária mesmo, né? De você olhar o próximo, olhar para o seu vizinho, ver como é que estão as coisas, criar laços, criar vínculos. Um dia desse teve uma senhora que ela foi mordida por um pitbull lá no Convema. E ela ficou muito mal, assim, e a gente foi visitar, e eu perguntei, eu levei uma cesta, né, para eles, e eu perguntei o esposo, eu disse, ela já almoçou? Aí ele disse assim, não, que a vizinha falou que vai trazer. Eu falei, tá bom. E aí, quando eu estava passando na porta, a vizinha estava chegando com aquela vasilha, né,
levando o almoço para eles. Sim. Eu disse, olha aí, gente. Essa é a grande diferença, né? É o que faz toda a diferença na humanidade. E eu não sei se a senhora vai concordar comigo, mas também essas pessoas carentes, às vezes eles não sabem os direitos que eles têm. Sim. Né? Isso é um trabalho que devia fazer, né? De divulgar, porque você vai no CRAS ali, tem muitas condições, muitos direitos que eles têm. Né? Exatamente. Você sabe que a patrulha que nós eu já te procurei para te pedir orientação. Sim, em determinadas situações, justamente por isso, porque a criança foi diagnosticada com um problema tão sério e a mãe não sabia o que fazer. Não sabe que caminho porque tomar, às né? vezes até ali o próprio pessoas que eram para fazer acabam não fazendo, né? E aí ela fica à mercê. Então, assim, por isso é tão importante, né? A empatia, o amor ao próximo, se colocar realmente no lugar do outro. E a gente está notando, eu falo assim, pela própria experiência que a gente tem, uma ausência de carinho e de respeito pelo próximo. É verdade. Então, eu falo sempre assim, a ausência de Deus. Tá sentindo isso? Muito. Nossa, tá muito. Né? A gente e as pessoas, elas criam narrativas para tentar justificar a sua frieza, muitas vezes, né? Elas precisam criar essas narrativas. E às vezes eu falo, e eu estou aqui para dizer que sua narrativa não é verdadeira. Sua narrativa não procede, porque assim, se você não gosta de ajudar, a gente tem que respeitar, até porque solidariedade, ela tem que ser voluntária. Sim. Né? Eu dificilmente você vai me ver pressionando, não. Eu faço convite, venham, né? A gente faz o convite, venham, nos ajude e tal. Mas a gente não vai ficar insistindo, por quê? Porque solidariedade é voluntária. Sim. Você tem que dar se você realmente... Tem pessoas que vão doar por amor e tem algumas que são sensíveis aos chamados. Sim. Então, eu posso até não sentir, né? Eu posso até não estar vendo, mas se tem alguém ali que está dizendo, olha, eu conheço a realidade, eu sei o que está acontecendo, então eu vou obedecer a esse chamado. Graças a Deus que aqui em Conquista a gente tem uma comunidade que é muito solidária. E eu não tenho dúvida que essa sensação que a gente tem de um maior controle, de uma segurança, de paz, é por conta disso. Porque existem muitos grupos solidários aqui em Conquista. Se a gente for sair aqui à noite, ou então você for dar uma volta no final de semana, tem grupos ajudando. Sim. A gente vai conhecendo um grupo, vai conhecendo o outro, vai tendo ideias, muitos vai unindo forças. Né? Muitos anônimos. Tem senhoras que fazem ali aquela sopinha para entregar, por exemplo, na UPA. Sim. Que é essa situação que você está falando, da questão de saúde. Então, a pessoa saiu lá da cidade, vem para a UPA, chega aqui sem dinheiro nenhum. E não tem o que alimentar. Às vezes recebe, né, um lanche ali do hospital, mas e depois? E aí, de repente, você vê que chegam os grupos solidários com aquele lanche, com aquele alimento e supre aquela necessidade. Certa vez eu ajudei 2 ou 3 vezes o pessoal lá da Santa Casa, que estadia, porque o pessoal vem as prefeituras dessas cidades, dá o transporte. Mas a van, eles vêm fazer exame, não tem R$1 no bolso, e a van volta 1 hora. Se você fez exame ou não fez, problema seu. Aí e a pessoa fica lá 1 ou 2 horas e vai ficar onde? Fica aí, jogado. Exato, entendeu? Eu já ajudei algumas famílias assim, alguns pacientes assim, né? Falam, tem como ajudar, botar numa posada, num hotel. Tem pessoas também que, por exemplo, pacientes que vêm fazer quimioterapia. Isso. Fica ali até tarde. E aí uma pessoa vai me pedir, né, ajuda uma vez para a gente poder se envolver com essa causa deles. E ela disse que ela ficou com muita pena, assim, que tinha um senhorzinho fazendo quimioterapia. E aí o dinheiro que ele tinha era para comprar um pastel. E só tinha isso. E a netinha dele estava do lado, que a neta veio, né? E aí ele falou, toma minha filha, come, que eu não tô com fome, não. Justamente para que a neta não ficasse sem o alimento, ou seja, vem sem nada. Vem sem nada. E aí, se não for um olhar solidário, né? Se não for alguém realmente para falar assim, não, vamos ajudar, somos irmãos, vamos ajudar uns aos outros, a gente não vai conseguir realmente. A gente vai viver, né, no ensaio mesmo da humanidade. E não a verdadeira humanidade, né?
eu uso um medicamento que custa 33 mil reais. Imagina. E esse medicamento é que te dá qualidade de vida, né? Infelizmente o SUS não dá. Sim. O SUS não dá. O que que acontece? A gente faz aquele... Tem um ditado da a bota de guerra, que você tira de quem já morreu. Sim. E calça aquele que está lá precisando, né? A gente faz muito desse trabalho. Então, alguns advogados parceiros judicializam esse medicamento, mas infelizmente quando sai, o paciente já veio a óbito, né? Nossa. Aí já sobra aquele medicamento. Então eu sempre pego esses medicamentos e entrego ali na Unacom, né? Na segunda mesmo, eu vou estar recebendo 2 pacientes e entregando um medicamento lá de doação. Mas aí, isso que eu te falo, você faz a sua parte, acolhe ali. Isso, Né? E aí orienta, orienta acolhe aqui e a gente, né, Isso, pelo menos, a gente ameniza um pouquinho, porque tem muita gente sofrendo. Muita gente. Um dia eu estava numa ação, até ali no Lago Azul, fazendo entrega de cobertores. E aí uma senhora falou com a gente, ô patrulha, vocês poderiam ir na minha casa? Aí eu disse, podemos. E ela foi me mostrar o filho dela. O filho dela tem 20 e poucos anos de idade, mas eu esqueci o nome do problema que ele tem, não levanta da cama, né? Ele é todo... E usa fraldas. E aí ela disse que todo o dinheiro era para fraldas. Eu falei, mas a senhora tem direito. Sim. Ela, não, mas eu já corri. Aí eu disse, não, vou lhe orientar. E aí fui lá, orientei, chamei os parceiros. Nós, graças a Deus, a gente tem muitos parceiros em Conquista. Então chamei, a pessoa falou, não, pode mandar vir que eu vou resolver tudo. Com pouco tempo, todo mês ela vai pegar as fraldas. E aí um dia eu encontrei, ela estava na maior felicidade, falou, capitã, bendita a tarde que eu encontrei a Patrulha Solidária. Não tem preço não, né? Não tem preço. Não tem. Eu tive com Carminha, teve aqui, e a gente às vezes fica triste por situações, por exemplo, Carminha recebe gente dessa região toda, vem pra cá. E a gente fica, meu Deus, como é que ela consegue? O pessoal, quando recebe alta, ela vai para casa, ela ainda dá a cesta básica, dá tudo para esse pessoal, né? Tipo assim, ela tira dali para ela ajudar. Ainda consegue. E ela consegue fazer esse marabalismo aí, né? Exato. Mas você sabe que às vezes a gente olha assim e fala, gente, só pode ser milagre. Ela tem uma história do alho. Ela tem, né? Tem uma história de um alho lá, que ela tava precisando de um alho, e alho é caro, né? E tava precisando de alho e tal, e quando ela sai de lá, tinha um senhor com um saco de alho para doar. Pronto. São milagres que acontecem. Porque até eu lembro que uma vez, logo no início da pandemia, eu coloquei um versículo no Instagram da Patrulha, né? Que é um momento que tem uma passagem na Bíblia de um profeta que ele profetiza na vida, acho que de uma viúva, e ele fala assim, a panela não vai secar e tal. E aí eu coloquei, e assim, eu falo, gente, eu acho que eu estava profetizando mesmo. Inspirada ali, né? Porque nunca ninguém chegou assim na Patrulha. Porque assim, muitas pessoas aparecem. Então, eu estou dizendo aqueles casos que a gente avalia que realmente necessita, né? Nunca chegou para não ter uma ajuda da Patrulha Solidária. Porque a gente sempre está tendo. Então, realmente, o azeite nunca faltou, né? Como diz lá na Bíblia, esse versículo. O azeite nunca faltou, a farinha nunca faltou também na panela. Justamente por isso. Porque, assim, eu acho que é o milagre do amor. Sim. Realmente. Carminha mesmo é amor. Ali é só amor. Só amor. Ali a única, não tem outra explicação a não ser o amor. Como é que a patrulha consegue equilibrar suas ações sociais com as funções tradicionais da PM? Bom, hoje a gente está com 7 policiais que trabalham na Patrulha Solidária. Além do serviço da patrulha, eles trabalham também no PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E também trabalham em algumas escalas, quando são chamados, ou então até eles, né, eles mesmos vão e se voluntariam para algumas escalas e trabalham. Então, assim, como eu te disse no início, não tem diferença. Para a gente, nós somos policiais militares. Então, se eu me deparar com uma ocorrência, quando eu sair daqui, eu sou Alice, policial. Né? Eu fui formada para isso, para resolver aquela situação. Né? Então, assim, são funções diferentes, mas que a gente consegue desenvolver tranquilamente. Elas se coadunam, não tem... Conciliam. Elas conciliam. Logicamente que
quando foi criada a patrulha, alguns policiais não entenderam, né? Pessoas não entenderam. Mas como a polícia... Porque a polícia não é para pegar bandidos, digamos assim. Como é que a polícia agora vai entregar cesta básica e tudo? Mas com o tempo eles foram compreendendo que é a missão mesmo, né? A missão de servir, de proteger, né? É uma força a serviço do cidadão. Então, é a serviço em todos os sentidos, inclusive... a responsabilidade social da PM, ela vem já estatuída no nosso plano estratégico. Então, não é uma atividade solta daquilo que a PM pensou para fazer, porque todos nós precisamos exercer essa responsabilidade social. Com certeza. Como é que funciona a logística para arrecadação e distribuição de donativos, como cestas básicas e roupas? A nossa sede, que eu digo sede... Na verdade, é assim, realmente é um local, né, que nós conseguimos, da 7 de setembro, onde era a antiga 77 CIPM, lá já foi também a Justiça Federal, então a gente pediu, né, na verdade ela é emprestada, e aí eu digo sede, mas assim, ainda está nesse processo. Ela fica ali na rua 7 de setembro, número 47, toda parte de alimentação, de doações, a gente recebe tanto na patrulha, como as pessoas também podem entregar em qualquer companhia aqui em Vitória da Conquista, que aí as companhias acionam a patrulha e a gente vai buscar. Também as pessoas podem manter contato pelo Instagram da Patrulha Solidária.pm, manda uma mensagem que a patrulha também vai buscar. Tudo que a gente pode fazer realmente para arrecadar, a gente faz. Porque como a demanda é grande e as pessoas já têm a Patrulha Solidária como essa referência, então os nossos celeiros têm que estar sempre cheios, né? Para que a gente possa entregar essa alimentação e essas doações. Eu sempre falo que quando eu morei em Brasília, a gente via aquele pessoal ajudando, dando comida, tá, em dezembro. Eu sempre falo, o povo não come só dezembro. Não. Né? Dezembro é o melhor mês, as pessoas estão mais perto do Natal. Você sai mais na TV do que qualquer repórter, né? Em dezembro só dá você na mídia. Só pedindo, lá vem a Alice. Lá vem, pois é, mas a gente olha que é o ano todo, é o ano né? inteiro, a gente sempre fala isso para as pessoas. E graças a Deus as pessoas estão conseguindo ter essa compreensão, né? De que é durante o ano todo. Então, assim, muita gente me chama pelo Instagram, chama no celular, que tem doação. A gente tem diversos projetos nem na patrulha. Por exemplo, um deles é Bairro Solidário, que é distribuição de imóveis. Então, você tem uma geladeira que você vai trocar, vale a pena você vender uma geladeira que você comprou por um preço tão... Não seria melhor você doar a geladeira para alguém que não tem? Quando tem essa doação de geladeira, vamos falar, vocês vão lá e buscam? A gente vai lá e busca. E a gente leva... Já tem um carrinho, já, uma picapezinha, A gente tem um Oroque. E aí a gente já tem uma lista das pessoas que durante o ano vai pedindo, né? Então a gente entrega... Às vezes a gente entra numa casa, num barraco e vê que a pessoa está dormindo numa cama e é tijolo embaixo. Então, aí eu tenho uma cama na patrulha, já levo para essa pessoa. Então, assim, é uma ação que eu acho muito bonita da Patrulha Solidária aqui em Conquista. E de que forma os parceiros contribuem para a ação da patrulha? Você fala nas entregas. Sim. As pessoas, normalmente, eu digo assim, por exemplo, a gente teve uma campanha agora, que foi a campanha de material escolar. Sim. Lógico que é uma campanha que ela é muito próxima à campanha do Natal, né? Então, é início de ano, muitas famílias elas estão também comprando material para os seus filhos. Todas as campanhas em parceria com a TV Sudoeste, que é uma das grandes parceiras, né, da Patrulha Solidária. E eu sempre digo que deu uma visibilidade muito grande para a patrulha, né? Por isso é que você só dá você na TV, sinais de ano. Então, e aí muitas empresas, às vezes, perguntam para a gente como é que a gente pode ajudar. Será que não poderia, e eu sempre sugiro para essas empresas, por que a gente não faz ações contínuas? Por exemplo, tem o grupo Bergton aqui em Conquista, nós fizemos um projeto com eles, que a patrulha, nós pegamos aí, acho que foram 15 famílias, e acompanhamos durante um ano essas famílias. Acompanhamos as crianças, acompanhamos os pais, observamos as crianças nas escolas. Então, o que a empresa fez? A empresa deu material escolar no início de ano e a empresa mensalmente fez a doação de alimentos
para essas famílias. Então, são famílias que a gente vai acompanhar, que a gente está acompanhando continuamente. Não é uma ação que você entrega uma cesta e demora muito tempo para ver. Então, é um acompanhamento que a gente não tem dúvida que vai ter um resultado. Entendi. Algumas famílias, nós percebemos que tinha crianças com espectro autista que precisava de diagnóstico. Aí, eu pedi ajuda para a doutora Mariane, que é neuropediatra. Sim. E ela disse, pode deixar, que eu vou deixar aqui umas vagas para as crianças atendidas pela Patrulha Solidária. Esse atendimento voluntário. Né? E esse atendimento. Então, se a gente conseguir um projeto como esse, de empresa solidária, como fizemos com a empresa Bergton, não vai ser 15 famílias, não sei, e com acompanhamento bem perto. Sim. E aí a gente vai poder realmente ver um resultado muito maior. Entendi. Então, a empresa que estiver, né, nos assistindo, nos escutando, procura a Patrulha Solidária. É muito bem-vindo, né? Temos muitas empresas parceiras, né, que eu não posso nem dizer aqui os nomes, porque são muitas, para não esquecer, isso é injusto, mas assim... Agradeço a todos. Né? A gente só tem que realmente agradecer aqui a Vitória da Conquista, né? Que bom. Existe algum tipo de acompanhamento contínuo para as famílias atendidas, como assistência social ou psicóloga? Existe. Né? A gente tem alguns voluntários, como, por exemplo, a doutora Mariane, que é dessa área. Temos um médico que ele é da parte clínica, que ele nos ajuda no banho solidário. Então, de 15 em 15 dias, a gente tem o banho solidário, que é para pessoas em situação de rua e também para o público da reciclagem. Então, o doutor Danilo sempre está lá na quinta-feira e aí ele faz o atendimento. Temos onde? aqui no centro, Lá na sua sede? Lá. Não, porque assim, tem o banho solidário, é uma parceria com Cláudio Lacerda. Sim. Que Cláudio, ele que construiu aquele banheiro. Ah, tá. Entendi. E aí, nós fizemos a parceria. Então, o Cláudio entra com o banheiro, Conquista Solar, né? Sim, entra com o banheiro e a patrulha entra com as outras ações. Entendi. E aí tem o Grupo Ação Social Conquista que entra com alimento. E a gente faz uma grande ação. Então, essa ação não é só o banho, não é só a roupa, não é só alimento. Aí vem Danilo, uma hora ou outra eu também chamo algum outro profissional para dar uma palavra, para conversar com eles. Então, é uma ação bem conjunta mesmo, porque a ideia é que não seja uma ação só da PM. Né? A grande força de ações solidárias como essas que a gente faz é justamente a união da PM com a comunidade. Entendi. Como surgiu a ideia do projeto Figueira e quais os cursos que aconteceram? Moane, que ela que é uma das... Quer dizer, na verdade, ela é a coordenadora do projeto Figueira, né? Nesse momento, ela está... O curso está suspenso assim, né? Não está em atividade, porque ela está participando de um outro projeto, mas foi um curso que nos ajudou bastante. A gente tinha famílias que estavam passando muita dificuldade mesmo, e de repente ali a gente viu que tinha uma jovem que poderia fazer um curso de cabeleireiro, assim como fez realmente, e hoje já tem o emprego dela, já consegue sobreviver, né? Já ajuda a família dela, e tudo isso foi por conta dessa parceria com o Projeto Figueira. Entendi. Então, por enquanto, está dormindo o Figueira. Tá descansando. Moane é nossa parceira, Entendi. né? Ela sempre está com a gente, mas essa parte dos cursos, nós tivemos alguns adolescentes também, que participou também do Projeto Figueira, que ela se esforçou para que eles fizessem esse curso também. Entendi. Há planos para expandir os cursos oferecidos para outras áreas de qualificação? Muitos planos. Muitos planos, né? A patrulha, a gente sempre pensa assim, né? Na patrulha como algo muito maior mesmo. Às vezes eu paro e falo, meu Deus, peraí, que é muita coisa, assim. Porque todas as ideias, todas as ações da patrulha, elas vieram justamente desse nosso contato com a comunidade. Sim. Então, Amiguinhos da PM, que é um projeto para acolher bebês, foi vendo mulheres grávidas nas filas para pedir cesta básica. Como ele começou a tomar proporção. E começou a tomar proporção. Né? Então, assim, foram as próprias necessidades, né, da nossa comunidade que foi criando cada ação que a gente tem hoje. Só que a gente sempre pensa em ações que a gente vai conseguir tirar essas pessoas e colocar um ponto nesse ciclo de vulnerabilidade social. Entendi. E para isso, então, tem que ser realmente ações contínuas, bem planejadas, né? E principalmente com as crianças.
como mexe as crianças, né? Nós fundamos uma ONG, que está no interior de São Paulo, em Lins, né? E lá, nosso principal parceiro é o Hospital Amaral Carvalho, da cidade de Jaú. Sim. E esse hospital é o maior hospital da América Latina em transplante de medula. Então, é um forte parceiro nosso. E lá nós temos uma representante, que é a Márcia. Então, o diretor do hospital chegou, levou onde tinha as crianças, tudo carequinha, daquele jeitinho lá, a maioria tudo com leucemia. E falou pra gente, você toma conta dessas crianças? Não estava no nosso projeto, como acontece com você, acredito, né? A gente vai surgindo condições que a gente não tem como dizer não. E aí acabamos adotando essas crianças, com alguns projetos também, né? De Natal, enfim, de acompanhar os pais, enfim. E aí, como a gente diz não para uma criança? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como dizer. Criança, elas... Você tá falando aí, eu já tô com vontade de chorar porque eu não aguento. Porque, nossa... Eu não aguento. A gente olha como se o olhar dessas crianças estivesse o tempo todo nos pedindo socorro. Sim. E você virar, sabe, embora para sua casa e deixar aquele grito lá, a gente não consegue. Não. E é por isso que, como você falou, Alice, você aparece o tempo todo, tá? E eu digo assim, elas realmente me fazem fazer isso por elas. Mas eu falei brincando, mas viu? Eu sei que é necessário a gente divulgar, né? Lógico, mas pelas campanhas de Natal, né? E é exatamente isso, porque assim, no mês de dezembro, né? E no mês de janeiro, fevereiro, aí o público é justamente elas. E aí eu fico... mais de criança, né? E elas começam a pedir, e não é assim, brinquedo a gente ainda, mas em material escolar, quando a criança fala, tia, ontem eu recebi uma criança na patrulha, que ela não estava mais querendo ir para a escola por conta de bullying que ela estava sofrendo, porque ela não tinha material. Então os próprios colegas estavam xingando ela, estavam dizendo que ela era ninguém, né, falando da roupinha que ela tava. E aí eu peguei uma das... Porque assim, eu sempre faço questão, as melhores mochilas, eu vou pro bairro, coloco todas numa fila, faço, né, cadastro de todo mundo e tal. Mas aí, como eu não tenho mochila para todo mundo, então eu saio e vou olhando todas. Aí a que eu vejo que tá sem sandália, a roupinha mais, eu digo, é ela. Aquela criança mais pobre mesmo, né? Aí eu pego, levo para um cantinho, e aí entrego a melhor mochila, tudo que a gente tem de melhor, sabe? Entendi. Porque quando a gente faz isso, primeiro que é a seriedade do nosso trabalho. Sim. Infelizmente, tem tantas pessoas e tantos grupos por aí que não agem dessa forma, né? Que a gente fica sabendo tantas histórias. Então, eu digo, não, eu gosto da transparência, gosto de fazer isso mesmo. Porque é o melhor tem que ser para elas. E aí, quando aquela mãe me disse isso ontem, eu cheguei para ela e falei, vem cá, meu amor, escolhe, olha quantas mochilas tem aqui na sua frente. Escolha a que você quer. E aí ela foi uma de coração, bem bonita. Deu a roupa, dei sapato, tudo. E aí foram para casa e a mãe só ficou me passando mensagem, foto, ela toda arrumadinha indo para a escola. Você já batizou quantos meninos? Nossa. Tenho muitos afilhados, me chamam de madrinha. Alguns têm meu nome, algumas crianças têm meu nome. Legal. Oh, meu Deus do céu, mas é muito bom. Mas é isso que eu estava te falando, capitão. As crianças lá, tudo carequinha, né? E no dia, na semana da Páscoa, a Márcia fez assim, o que a gente faz? A Márcia levou os apetrechos lá de chocolate, elas mesmas fizeram os chocolates, meteram a mão, lamber os dedos. Já tem uma ideia para mim, vou fazer aqui. Por exemplo, faça seu próprio chocolate, olha assim, isso, porque elas são limitadas. Sim. Tem umas que podem mais do que outras, né? Então elas botaram a mão, fizeram lá os chocolates, comeram, chuparam os dedos, chuparam o dedo do outro, fizeram uma festa, entendeu? Nossa, aquilo ali dá trabalho para a Márcia, para o pessoal da equipe lá, mata com você assim, de trabalho, mas você sai de lá leve.
uma sensação de que você realmente fez, né? Sai leve. Né? E é muito bom. A gente teve a visita aqui do nosso comandante-geral, Coronel Paulo Coutinho, e ele falando sobre essas ações aqui, né? Aqui da região de Conquista, falando sobre a Patrulha Solidária, realmente como uma referência para a Bahia toda, e a gente fica muito feliz por isso. E alguns colegas de fora também falam, meu Deus do céu, eu fico tão feliz quando a gente vê esse trabalho aí, Vitória da Conquista. Aí a gente vai, por exemplo, ali no fórum, vai na defensoria, a gente se encontra com assim, não só com a comunidade mais vulnerável, mas com a comunidade de uma forma geral, e sempre falando de forma muito positiva das ações da Polícia Militar. E a gente realmente só tem que agradecer, né? Porque essas ações, elas só acontecem porque a gente tem uma comunidade solidária. Olha só, eu tenho perguntas aqui para 2 podcasts. Ai, meu Deus! Eu nem vi que a hora passou toda. Nossa, eu já tá quase acabando. Que chato, né? A senhora acha que esse modelo de patrulha solidária poderia ser expandido para outras regiões do Brasil, da Bahia? Acredito, sim, né? Acredito muito. Eu acho que as ações solidárias, elas salvam pessoas, elas transformam histórias, realmente, como a gente fala, elas podem definir, né, o destino de muitas pessoas. Então, eu não tenho dúvida de que talvez, não exatamente como é patrulha, porque vai depender de cada lugar, mas o projeto, de uma forma geral, ele realmente tende a transformar muitas vidas. E assim, eu particularmente, né, só tenho que agradecer à corporação, à nossa instituição, por entender realmente o propósito, né, o nosso comandante, Coronel Coutinho, todos que passaram pela Patrulha Solidária, aqui, comandando aqui, inclusive, Vitória da Conquista, né, como o Coronel Ivanildo, agora o Coronel Paulo Guimarães, porque se não for por esse apoio que vem de cima deles, sim, e também a execução, que são os policiais da patrulha, porque eles que estão no dia a dia, lá na ponta, com essas comunidades, se não fosse assim, a gente não conseguiria realmente ser a Patrulha Solidária. Então, a gente só consegue ser porque a Polícia Militar é o que é, e também porque a nossa comunidade é uma comunidade solidária que entende, né, que tem empatia e tem amor ao próximo. Bom, mas sozinho a gente não faz nada. Não consegue fazer nada. Tem que ter realmente esse apoio. É verdade. Qual a mensagem você gostaria de deixar para quem deseja apoiar o projeto ou até mesmo criar iniciativas semelhantes? Se eu puder, né, fazer esse registro aqui da realidade que a gente vê em nosso entorno, é muito diferente dessa nossa ida ao nosso trabalho, à faculdade ou à escola. Tem pessoas aqui em nosso entorno que sofrem por diversas razões. E algumas razões é exatamente isso, é um alimento, é um remédio, é uma roupa. Então, se você acha que você pode ser essa resposta na vida de milhares de crianças e de famílias aqui na nossa região e aqui em Vitória da Conquista, ajude a Patrulha Solidária através do Instagram, patrulhasolidaria.pm. Lá tem o nosso contato, ou então pode manter contato ali na rua 7 de setembro, número 47. Pode informar o endereço que a Patrulha Solidária vai buscar. Nós queremos ser essa ponte de amor para levar a sua doação a quem mais precisa. Então, nos ajude a ajudar. Ai, que maravilha. Então, tá aí o recado. Eu vou deixar depois lá no Instagram e também no YouTube a descrição de tudo, o perfil da patrulha, tem o telefone lá também, né? Não tem? Sim, lá tem o telefone. Então, vamos participar, vamos ajudar, porque tem muita gente precisando. Conquista não está só na Olívia Flores, não, né? Conquista tem tem todo um entorno aí, tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de ajuda. Muito obrigado, viu? Passou rapidinho, viu? Meu amigo, muito obrigada por todo o apoio, viu? Pelo carinho, a Patrulha Solidária. Eu que agradeço, viu? E a senhora é uma inspiração. Obrigada. Uma inspiração, a senhora é muito leve. Obrigada, meu amigo. E que Deus continue te abençoando. Amém, a nós todos. Viu? Com muita saúde, muita paz, né? Estamos aqui. Semana que vem nós vamos estar com a doutora Welma Wildes, ela é geriatra. Também ela faz um trabalho muito legal também lá na Casa do Amor. Então ela vai estar contando aqui um pouquinho sobre como tratar o idoso, principalmente o idoso. Até semana que vem, se Deus quiser, um abraço e Deus nos abençoe. Amém.